Desde o ano passado, os servidores do IBGE percorrem as ruas dos 5.568 municípios do Brasil em busca dos dados da população brasileira. O Censo 2022 é a 13ª operação censitária realizada em território brasileiro. Por conta da pandemia, ela acabou sendo um pouco mais longa do que as anteriores. Após meses de trabalho, o Instituto iniciou as reuniões com os municípios para revelar os primeiros números. O censo continua até o fim de junho, quando os números finais serão revelados para todo o Brasil. Em Balneário Pissarras, as entrevistas de campo foram encerradas. No último censo, realizado em 2010, o município tinha pouco mais de 17 mil moradores. 12 anos depois, a previsão é que o número ultrapasse 28 mil, o que representaria um aumento de cerca de 65%. Sim, os dados do censo finais devem ser divulgados no final de junho. E em relação ao aumento populacional do município de Pissarras, nós não podemos estar divulgando agora esse número, né, porque ele vai mudar um pouco até junho. E o IBGE também realiza o que nós chamamos de imputação, que é uma pequena estimativa colocada sobre os dados reais que foram coletados, porque alguns domicílios, né, permanecem como vagos, uso ocasional, e também tem domicílios que foram identificados com moradores, porém o recenseador não conseguiu realizar a entrevista, seja porque não localizou esse morador ou porque ele recusou a estar respondendo, né? Nesse caso, nós atingimos a meta aqui exigida pelo IBGE em toda a região, de 5% no máximo de domicílios sem resposta do questionário, né? O IBGE realiza a imputação, que é utilizar esses dados dos domicílios, que é sabido que tem moradores, porém não foi possível o morador estar respondendo o questionário, e faz uma estimativa em cima desses domicílios para completar, né, o número final da população do domicílio. E esse resultado final só vai ser divulgado no final de junho. E de acordo com os dados que nós coletamos, nós estamos bem próximos, né, da estimativa que o IBGE já havia feito para 2021 e também da prévia que foi lançada em dezembro de 2022 com os números, né, do município de Pissarras. Então eu posso adiantar assim que os dados estão coerentes, estão bem próximos dessas estimativas que foram realizadas. O censo demográfico serve para conhecer a realidade do país, como o nível de escolaridade, a renda e a quantidade de pessoas. Em cima deste número, são aplicadas as políticas públicas de cada município. Após mais de uma década de espera, a população brasileira está ansiosa para descobrir os novos números. A importância do censo demográfico, ela é, né, tanto nacionalmente, quanto para os estados, quanto para os municípios. É a partir do censo demográfico que a gente conhece a realidade do nosso país, né? Aquela foto tirada em 1º de agosto de 2022, que mostra como que os cidadãos do país vivem, né? Quanto ganham, grau de escolaridade, cor e raça. E todos esses dados coletados pelo censo demográfico servem de base, né, para as políticas públicas a serem feitas por pelo menos mais nos próximos 10 anos. Né? Empresas privadas também utilizam esses dados para fazerem suas estratégias. As universidades utilizam os dados do IBGE, do censo demográfico, constantemente para trabalhos a serem publicados. Né? Então, a importância do censo é tirar da escuridão, né, as informações da população, do país, dos municípios, dos estados, e jogar uma luz para a gente conhecer a nossa realidade, saber como que o povo está vivendo, né? Qual a qualidade de vida, qual a situação, a estrutura urbana dos municípios. Então é fundamental, porque sem conhecer a nossa realidade, a gente não consegue planejar, né, mudanças ou perseverar no caminho que a gente está percorrendo. Com as pesquisas de campo encerradas, restou apenas a resposta por telefone. O IBGE reforça a importância de toda a população participar, através do número 137. As pesquisas continuam até o fim de junho, quando os números devem ser oficializados pelo Instituto. Como o censo ainda continua até final de maio, sempre há a possibilidade, né, de algum morador do município não ter respondido o questionário do censo demográfico. Essa pessoa, se for o caso, se esse domicílio ainda não respondeu o censo, ele pode entrar em contato através do número 137, 137. Ela entra em contato, se manifesta, né, que ela não respondeu o questionário do censo demográfico. Eles vão pegar alguns dados, como endereço, o nome da pessoa, número de contato,
e o mais breve possível nós vamos entrar em contato com essa pessoa, seja presencialmente ou por telefone, para estar realizando o questionário, se for o caso, né? Se esse domicílio realmente não tenha respondido ainda o censo demográfico até então. Então aí todos os cidadãos que se houver o caso de alguém não ter respondido ainda, pode estar entrando em contato conosco através do número 137 e a nossa equipe, o mais breve possível, vai agendar para estar realizando a entrevista. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.